Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 15, 16, 17 e 18 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. O reinado de Asa e sua dedicação ao Senhor. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que foi ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todos de Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote, que o ensinasse sem lei por muito tempo. Mas em sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o buscaram e o encontraram. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas havia grandes perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as havia perturbado com todo tipo de aflição. Mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. Amém, aleluia, glórias a Deus. Quando Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, animou-se e jogou fora os ídolos odiosos de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ele reuniu todos de Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam entre eles, pois muitos de Israel tinham vindo encontrá-lo quando viam que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Quando viram. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. No mesmo dia, ofereceram 700 bois e 7.000 ovelhas, do despojo que trouxeram em sacrifício ao Senhor. Eles fizeram uma aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, fosse morto, tanto jovem como idoso, tanto homem como mulher. Eles prestaram juramento ao Senhor bem alto, com júbilo, ao som de trombetas e cornetas. Todo Judá se alegrou com esse juramento, porque de todo o coração juraram e de toda a vontade buscaram o Senhor e o encontraram. Então o Senhor lhes deu descanso ao redor. O rei Asa despôs Maacá, sua avó, para que não fosse mais rainha, porque ela havia feito um ídolo odioso para servir de poste ídolo, ao qual Asa destruiu, despedaçando-o, o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Mas os altares das colinas não foram tirados de Israel. Porém, o coração de Asa foi íntegro todos os seus dias. Ele trouxe para o templo de Deus as coisas que seu pai tinha consagrado, e as que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e utensílios. E não houve mais guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Capítulo 16 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Asa e o rei da Síria guerreiam contra Baasa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramã para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: façamos uma aliança entre nós, como houve entre meu pai e o teu. Eu te envio prata e ouro. Vai e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos
de Israel, os quais feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades celeiros de Naftali. Quando Baasa soube disso, parou de fortificar Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o Judá e eles levaram as pedras e a madeira que Baasa tinha usado para construir Ramá, e Asa construiu Geba e Mispá com elas. Naquele mesmo tempo, o vidente Hanani veio falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: o exército do rei da Síria escapou da tua mão porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Os etíopes e os líbios não tinham um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, mas tu confiaste no Senhor e ele os entregou nas tuas mãos. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro, para com ele. Procedeste loucamente nisso, pois agora haverá guerras contra ti. Misericórdia. Indignado contra o vidente, Asa lançou-o na prisão, porque ficou enfurecido contra ele por causa disso. Asa também oprimiu alguns do povo nessa mesma época. A morte de Asa. Os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi acometido de uma enfermidade nos pés. A enfermidade dele era muito grave, mas não buscou o Senhor, nem mesmo na enfermidade, e sim aos médicos. Misericórdia, glórias a Deus. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no numa cama cheia de perfumes e de diversas especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe uma grande fogueira dessas coisas. Passamos agora à leitura do capítulo 17, do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. O reinado de Josafá. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel, pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha tomado. O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalaíns. Ao contrário, buscou Deus de seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. No 3º ano do seu reinado, ele enviou os seus chefes Benerai, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tabonias. E com esses levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Glória a Deus, aleluia. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo, e os árabes lhe trouxeram rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso. Ele construiu fortalezas e cidades celeiros em Judá.
e mantinha muita munição nas cidades de Judá e soldados, guerreiros valentes em Jerusalém. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Os comandantes de 1000 de Judá foram o comandante Adná, com 300.000 guerreiros. Depois dele, o comandante Joanã, com 280.000. Depois Amazias, filho de Zincri, que voluntariamente se dispôs para o Senhor, e com ele 200.000 valentes de Benjamim. Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Esses estavam a serviço do rei, fora os que o rei havia posto nas cidades fortes por todo o Judá. Façamos agora a leitura do capítulo 18, do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Aliança entre Josafá e Acabe. Josafá tinha muitas riquezas e glória e se tornou parente de Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe matou muitas ovelhas e muitos bois para ele e para o povo que o acompanhava. Eu persuadi-o a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo a Ramote-Gileade? Josafá lhe respondeu: serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Disse ainda Josafá, o rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou 400 profetas e lhes perguntou: devemos atacar Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Porém Josafá disse: não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem através de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Injá. Injá ou Inlá. Mas Josafá disse: não diga isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me aqui depressa Micaías, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados, cada um no seu trono, na praça da entrada de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás os sírios até que sejam derrotados. Todos os profetas profetizavam mesmo: ataca Ramote-Gileade e serás bem-sucedido, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: os profetas são unânimes em suas palavras em favor do rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: assim como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando Micaías chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, devemos atacar Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: atacai e sereis bem-sucedido, e eles serão entregues nas vossas mãos. Mas o rei lhe disse: quantas vezes terei que te pedir que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor? Ele respondeu: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria favoravelmente a meu respeito, mas unicamente a derrota? Mas Micaías prosseguiu: ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono,
e todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote de Gileade e morrer lá? Um respondia de um modo e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: tu enganarás e prevalecerás. Vai e faze isso. O Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. O Senhor é quem anunciou a derrota contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaanã, aproximou-se de Micaías, deu-lhe um tapa no rosto e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías respondeu: tu verás naquele dia, quando entrares no quarto interior para te esconderes. Então o rei de Israel disse: pegai Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: assim diz o rei, prendeste homem no cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. Mas Micaías disse: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais: ouvi todos do povo. Acabe morre na guerra contra Ramote de Gileade. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste as trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria tinha dado ordem aos capitães dos seus carros: não lutareis nem contra soldados nem contra oficiais, mas apenas contra o rei de Israel. Então, quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: este é o rei de Israel, viraram-se para lutar contra ele. Mas Josafá clamou, e o Senhor os socorreu e os desviou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, desistiram de perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao carcereiro: volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais intenso naquele dia, mas o rei de Israel manteve-se no carro, na luta contra os filhos, até a tarde, mas morreu ao pôr do sol. Bem, então, encerramos assim a leitura dos capítulos 15, 16, 17 e 18 do livro de 2 Crônicas, da Bíblia Sagrada. Então, clamamos ao Senhor pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.